Boa noite, meu nome é Jacir Leal, sou médico, obstetra, 37 anos. Eu não conhecia o Olavo de Carvalho. Em 2018, quando nós tivemos uma agradável surpresa no Brasil, uma esperança de mudança, eu comecei a olhar o Olavo de Carvalho, porque antes eu passei a vida estudando medicina, né? Mas me interessei muito por Olavo de Carvalho. E eu fiquei muito encantado com o depoimento de todos os ex-alunos aqui, porque foi o que eu enxerguei no Olavo de Carvalho. Marlon, não foi Santo Agostinho nem Platão que trouxeram você para a Igreja Católica, foi o Olavo de Carvalho. Você escutando o Olavo falar, eu fiz alguns cursos, às vezes que eu comprei os cursos interessado na palavra dele, a quantidade de vídeos que eu assisti foi gigantesca, mas o que eu enxerguei nele foi humanidade. Enquanto a gente enxerga a polêmica, a briga, a falta de educação, o que as pessoas reclamam do ovário, a grosseria, aquela série de coisas, que até ele faz meio teatralizando, perdoe a minha interpretação, pelo pouco conhecimento que eu tenho do Olavo em si. Mas a minha admiração por ele foi o que, se vocês perceberem, ao longo da fala deles, em vários momentos, ele deixa transparecer a família, a humanidade, o amor que ele tem gigante. Eu escutei de pessoas que moraram com ele, que ele é um doce de pessoa. Eu lembro que eu cheguei uma vez e falei assim, escuta, mas ele é meio grosseiro, é meio assim, cara, o cara é um doce. Ele é diferente de qualquer coisa que você possa imaginar. Desde 2003 eu lancei o programa Superconsciência. E o programa Superconsciência Família do Futuro é para entrar na humanidade. É para as pessoas entenderem o que está acontecendo com a humanidade, porque sem humanidade, nem Olavo chegaria onde ele chegou. Então nós não vamos a lugar nenhum se nós não olharmos com um pouquinho do que eu vou mostrar aqui para vocês. Tanto é verdade que para esse curso, que eu com muita honra fui convidado e aceitei, eu falei, deixa eu ser o primeiro módulo, porque eu quero tratar de humanidade, porque depois que você trata da humanidade, você trata de política, você trata de o que quiser, mas nós temos que nos conhecer um pouco. Então eu ia falar uma palavra improvisada aqui hoje, mas eu preferi trazer algumas imagens para que vocês possam sentir um pouco mais do que eu estou tentando falar. Então, quando Thalys e seus filhos entraram na luta, foi agora, depois, em 2022, quando nós tivemos que entrar na luta de verdade. E eu passei o Brasil inteiro dando palestra, no estado do Paraná, fui até para os Estados Unidos, sem falar na palavra do nosso presidente, todo mundo sabia em quem votar. Porque nós nunca tivemos tanta humanidade também. Então, o Olavo de Carvalho, tudo o que aconteceu com o conservadorismo, com a direita no Brasil, está encalacrada nisso. É a nossa humanidade contra o aborto, contra a soltura de bandidos, uma série de coisas. Eu não vim aqui para falar isso, então deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Eu quero desvendar uma cidade aqui, lembrar então, já que estamos falando do Olavo, de Aristóteles, quando ele disse uma frase que o homem é um animal político. E quando eu digo que o homem é um animal político, e eu agora estou falando, é cada um de nós. Mesmo aquela dona de casa que nem sabe nada sobre política. Aquela dona de casa, ela tem que saber que ela tem que ter algum nível de conhecimento, porque são pessoas que pensam. O político é aquele que ele percebe o que ele pensa, ele reflete o que ele pensa e, principalmente, ele vive pela comunidade. Quantos políticos, de fato, vivem pela comunidade? E quantos ali estão com outros motivos que eu vou mostrar um pouquinho mais adiante. Mas o homem também vive virtude. E ele, nesse sentido da virtude, ele também vive cultura. O homem é um animal cultural. Então nós temos aqui, porque ele transcende e transmuta o mundo natural. Então nós temos que pensar em política, temos que pensar em cultura. Porém, temos que entender que para crescer e aprender, a gente tem que pensar num outro ponto. Nessa transformação que faz a gente pensar nisso. O homem é um animal moral. E aqui é o que nos diferencia de todos os outros que estão na Terra. Agora, eu tenho uma boa notícia para vocês. 98% da população são pessoas do bem. 98%. Apenas 2% da população são pessoas do mal. O resto estão equivocados, iludidos e imaturos. Mas eu vou mostrar um pouquinho com mais detalhes aqui, porque aí, esse que percebe normas do que é certo e errado. Existem pessoas que não percebem essas normas do que é certo e errado. E aí pode ser até colocado como psicopatias sociais, os psicopatas. Eles existem. Mas nós vamos sobreviver, nós que estamos aqui junto com os 98%. E esses permitem a vida, de fato, como a gente quer. Eu estou mostrando aqui para vocês, eu estou com meu pai ali. Eu trabalhei muitos anos com meu pai. Meu pai faleceu há pouco tempo, eu sou obstetra, meu pai era obstetra também. Eu abro as portas do céu para uma criança nascer.
Eu fiz o parto de cada um aqui que está dentro dessa sala. Alguém fez, não fez? Então vocês estão olhando vocês ali, sabiam? Então eu sou um médico obstetra, eu vejo nascer uma criança. E eu vejo nascer uma criança, eu nunca vi nascer um bandido. Eu nunca vi nascer um morador de rua, eu nunca vi nascer um drogadito, eu vejo nascer uma criança. Ela vai construir uma mentalidade ao longo do tempo. Quando ela nasce, o cérebro dela está completo, porém, ela é única, individual e sagrada. E essa criança a gente tem que enxergar na gente mesmo, porque ela será entregue a uma família e a uma sociedade. Essa sociedade que vai mostrar essa criança, ela será formada para o bem e para o mal. Então veja bem, estou eu aqui segurando uma criança com um cérebro completo na mão. O ser humano tem um cérebro completo. O que está faltando? Conexões. É por isso que ele nasce como um réptil. Com 6 meses só ele consegue enxergar a mãe, mas ele já reconhece a voz. Depois ele consegue sentar, consegue andar e estamos nós aqui. E essa construção do nosso cérebro levou muitos anos, a tua idade que está aqui. Então essa construção neural que é importante, nós recebemos então luz, som, sabores, odores, pressão. Olha a quantidade de informação que a gente entende, mas nós temos um corpo sensível. O corpo sensível enxerga, mas sabe o que a gente enxerga? A gente enxerga a luz visível, que é isso aqui. Abaixo tem o infravermelho, acima tem o ultravioleta. O que nós enxergamos é isso aqui. Os caras falam, estou vendo tudo. Como está vendo tudo? O mundo é muito mais que isso. Nós ouvimos de 20 Hz a 20 mil Hz. Abaixo tem os infrassons, acima os ultrassons, só baleia que escuta abaixo e morcego que escuta acima. Quer dizer, o mundo é muito mais do que nós podemos perceber, mas a gente se acha, né? Mas acredita, a gente é, porque nós vemos o suficiente. O problema é o que a gente faz com isso, isto é, nós percebemos a vida, nós criamos uma ideia, usamos a imaginação, interpretamos a vida, conhecimento que nós temos, uma pequena noção de tudo, e aí temos uma opinião. E essa opinião é complicada, porque a minha opinião é a opinião que eu tenho desde a sala do parto até estar aqui hoje. Então eu preciso entender, olha a riqueza de opiniões diferentes que estão aqui. Eu quero aprender a opinião de cada um. Eu não quero brigar com a opinião de cada um. Se eu comecei falando que todos nós somos pessoas do bem, eu quero viver bem, não posso viver com certezas. Um dos maiores males da humanidade chama-se certezas. Então olha a quantidade de informação que nós recebemos do mundo, cada um a sua, e forma a nossa mente. E aí nós temos quem? Sabe quem está aí sentado aí? O outro. O outro é aquela pessoa que convive com a gente em casa, na rua, no trabalho. E esse outro, ele nasceu num lugar no universo, na família, cresceu numa casa, num bairro, frequentou uma escola, tudo, a religião, histórias ouvidas, contadas, tudo. Tudo que nós passamos, nossa experiência, nós somos também as dores. E aí nós somos a maneira de conquistar o que pensamos e nos ganhos e nas perdas. E aí nós temos que entender que as perdas são trocas apenas. Nós não somos o mundo lá fora, nós somos o mundo aqui dentro de cada um. Merecem respeito cada um que está aqui dentro. Então nós somos o mundo aqui dentro, gente. Lá fora é uma grande ilusão. E nessa ilusão, nós estamos brigando que nem gato e rato. Pior, gato e rato brigam por natureza. Nós brigamos por imbecilidade coletiva. Compreendem? Então, quando eu vi o Olavo de Carvalho falar tantas coisas boas, eu falei, cara, esse é o cara, sem ter tido oportunidade de conviver com ele. Nós somos diferentes, porém iguais nas necessidades humanas de afeto e grandeza. Estou quase terminando, mas eu tenho que mostrar uma coisa para vocês. Existem estruturas cerebrais que também nos tornam diferentes, sabia? Está vendo aquela bolinha no meio do cérebro ali? Aquela bolinha chama-se amígdala. A amígdala, ela é uma estrutura que nos dá necessidade de autoproteção. Tem pessoas que têm necessidade demais de autoproteção e outras menos. Essas menos se expõem mais. Então, o que acontece aqui? Eu tenho menos necessidade de proteção ou mais ousadia com uma amígdala pequena. O que acontece? São pessoas mais cosmopolitas, pessoas que aceitam mais a diversidade, a experimentação, a exposição, são pessoas mais livres, mais liberadas. Existem. Não são pessoas do mal. O fato é que uma amígdala maior... Tem pessoas que até têm calcificação de amígdala, é uma doença. Você tem que proteger mais aquela pessoa porque ela não se protege de nada. Entende? Então, uma amígdala grande, a pessoa realmente ela é um pouco menos ousada. E ousada aqui não é no sentido negativo. Ela precisa estar mais concentrada, ela é mais provinciana, ela consegue mais uniformidade, mais cuidadosa, mais introspecção e mais reservada.
Se uma pessoa é mais provinciana, nós tacamos-lhe já um rótulo na testa, né? E esse rótulo está lá, são pessoas conservadoras, pessoas mais progressistas. O que eu quero dizer para você, eu vou voltar, 98% das pessoas estão do bem. Está cheio de gente do bem dos dois lados e tem gente do mal dos dois lados. Então eu tenho que conhecer o meu inimigo para entender que nós somos apenas diferentes. E aí essa estrutura no nosso cérebro que vai mostrar a construção real de cada um de nós. Corte singular do anterior, olha que nome bonitinho, mas o que importa aqui? Bondade e autocontrole. É o que vai ajudar a construir nosso cérebro pelo bem, com pensamentos do bem ou do mal. É uma construção neural da mentalidade. Então você pega todo esse mundo lá fora, nos construindo e nossas estruturas internas mostrando. As pessoas então são sim, predominantemente boas. Nós somos pessoas boas. Onde é que está o problema? Está aqui, da imaturidade e na formação moral. A imaturidade por quê? Por que o jovem é tão levado, conduzido? Eu tenho um livro inteiro explicando sobre isso. Nós estamos errando muito com nossos jovens. Nós estamos abandonando nossos jovens enquanto o mal lá fora aproveita-se deles. O jovem, ele quer aparecer, ele quer viver, ele quer se sentir útil, respeitado, amado. E ele vai ser útil, respeitado, amado só depois de 26, 28 anos, quando derem conseguir um emprego. É complicado isso. Mas isso eu não tenho tempo para falar aqui. O fato que eu estou ali com aquela criança ali na mão, acabou de nascer. E nós somos a maioria, aquela criança ali é a maioria, a defesa está em nós, vejam lá, como melhorar tudo isso? Simples, com Deus, com a pátria, com a família, e principalmente com liberdade. Então veja só, a gente tem que fazer alguma coisa, estou lá, eu desde 2003 com Superconsciência, explicando para as mães. Por que eu quero explicar mais? Mães, mulheres, vocês são as leoas do mundo. Vocês podem fazer a mudança e compreender a bondade e o bem em cada um de nós. É preciso merecer uma civilização mais avançada. E como criar uma mente equilibrada? Então, desde lá, eu criei a Superconsciência, que oferece uma direção para essa construção do cérebro. E essa direção, palestras se tornaram vídeos, workshops, livros. Eu fiz workshops para menores em conflito com a lei. E que no último dia, no último evento, na última palestra, que é a 8ª, uma delas que chegou para mim e falou assim, pediu a palavra e falou no meio de todos: por que não contaram todas essas coisas para a gente antes? Eu quero contar, eu quero que vocês nos ajudem a contar. É por isso esse curso. Vamos falar de ciência política? Sim, mas vamos falar de humanidade primeiro. Vamos falar de uma série de relações, mas vamos falar de humanidade, porque está ali. Eu transformei todas as minhas palestras em livros, são 8 livros hoje. E o fato de você saber que o mundo precisa de loucos uns pelos outros, era o que era Olavo de Carvalho. Completamente louco pela humanidade. Completamente louco por cada aluno que chegava a ele. Está aqui os depoimentos dos alunos. Imagine quantos estão por aí com a vida transformada graças a esse homem. Será que esse homem não merece tudo que nós estamos tentando dar a ele? Merece sim, mas cada um que está aqui merece também. Porque nós somos todos pessoas do bem, atrás de coisas boas. Então o mundo dará certo porque esses loucos existem sim, mas falta apenas alguns mais pirados que organizem essa turma. Então, trazer essa superconsciência para as pessoas é a gente compreender. E o Olavo, quando eu procurava consciência, eu numa palestra eu explico onde é que está a nossa superconsciência. Está no nosso lobo frontal, com planejamento estratégico, visão de futuro, mas com todo o cérebro, com a emoção, com o reptiliano, se defendendo e atacando, mas de uma maneira organizada. Está na hora da direita se unir. Está na hora dos conservadores usarem inteligência e pararem de brigar, porque nós somos diferentes. Que bom! Que maravilha que nós somos diferentes. Olha o conhecimento de cada um dentro dessa sala e o que nós podemos aproveitar com tudo isso. Então lá, já é uma nova terapia, estou terminando. Uma nova terapia para você e para o país. Está aqui, estou terminando sim, porque a gente merece pensar, aprender a pensar. A gente merece se unir, tá bom, gente? Então, muito obrigado. Belíssimas contribuições, né? Muito rico.